Bom dia, bom dia. Vamos aqui na palavra aqui de João, né? Capítulo 4 em diante, certo? Mas vamos começar aqui do versículo 7 em diante, certo? A palavra do Senhor diz aqui, ó, em capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, certo? Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber, certo? É que diz aqui, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo-me judeu, pede, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? Eu falo entre aspas aqui, né? Certo? Para entender. E Jesus respondendo disse: se tu conhecerás o dom de Deus, se tu conhecerás, tipo o quê? No verbo, né? Se tu conhecerás, se tu conheces, se tu tivesse dimensão de quem sou eu, tipo assim, né? A palavra quer dizer, se tu tivesse a noção de quem tu fala, né? Aqui essa palavra quer dizer tipo isso. Se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, certo? Vamos até aqui, certo? Vamos até aqui, depois nós continuamos. É porque é o seguinte, né? Aqui atrás era porventura somente o Senhor Jesus que vai à casa de uma, né? Aqui ele está num poço com a mulher, né? Ele sabia que ela ia estava lá, né? Assim como o Senhor Jesus também sabe que muitos estão nas suas casas, né? Com suas mulheres, ou não mulheres, ou solteiros, ou solteiros, né? Mas o Senhor também fala para isso. Aqui o Senhor dá exemplo do poço, certo? Mas o Senhor também dá exemplo de casa, né? De casas, né? Por quê? Porque sendo mulher, sendo um homem, as pessoas só querem saber somente do seu mantimento, né? De buscar somente o seu mantimento, né? Aqui Jesus fala do poço, mas Jesus traz para nós a palavra que nós quer saber somente do mantimento, né? De pagar dívida, né? De trabalhar debaixo do sol, não é isso? Ou não importa o tipo de serviço, né? A gente trabalha tanto para pagar dívida, para conseguir as coisas, né? Mas Jesus diz assim, ó, veio, a mulher fala assim, a mulher, veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus, dai-me de beber, né? É a mesma coisa que o Senhor Jesus diz, né, para nós hoje. O Senhor Jesus quer que você entregue os teus problemas nas mãos dele, né? O problema que te afasta da presença do Senhor, certo? Ele quer que você entregue aquele que tem problema. Então todo mundo tem um problema. Todo mundo tem um problema. Sabe por quê? Porque se não tivesse problema, o Senhor não estaria pedindo aqui, dai-me de beber. Ou da mesma forma, não estaria pedindo para vocês, me diga os seus problemas, né? Pois o que te afasta de mim, não é isso? Porque o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz por causa disso, né? Por causa dos nossos pecados, mas nós herdou ainda esse compromisso de se perder no mundo, né? De deixar a, o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus de lado, né? Para se comprometer com o dia a dia, né?
com o dia a dia que acaba trazendo preocupação para dentro de casa, igual eu falei, você que é casado, você que é solteiro, que não é casado, mesmo assim, mas todos casados e todos solteiros têm problema, né? E desconta seu problema na cachaça, nos vícios, né? No adultério, consegue entregar seus problemas através de para pessoa que tem problema e não consegue resolver, né? Às vezes fica pior a situação, né? Aonde vê gente tirando vida, tirando sua própria vida, né? Sem ter explicação, né? Mas não coloca na presença do Senhor, né? Prefere morrer, prefere se entregar para o diabo, prefere ficar nessa vida de desgraça, né? Porque é uma vida de desgraça, né? A vida quem tira sua própria vida por conta de problema é o quê? Se não é problema, se o Senhor pede para essa mulher me dar de beber, porque o Senhor sabia da vida dela, né? O Senhor já sabia da vida dessa mulher, por isso que ele pediu de beber, certo? Aí fala aqui, porque os teus discípulos tinham ido à cidade, né, para comprar comida. Ele parou no poço por conta disso, né? Para você ver. O Senhor Jesus não precisa que ninguém vá até ele, né? Ou que vai até a você, né? O Senhor vai de encontro a você sozinho. Jesus não manda ninguém é, atrás de você, né? Quando ele sabe que o negócio tá difícil, é onde a palavra chega, né? É onde a palavra chega. Quando eu falei que Jesus não manda ninguém, é porque você já dispensou todos eles, entendeu? E é quando você tira sua própria vida, prefere deixar sua mulher, seu casamento, prefere deixar é, as vantagens, né, do casamento para viver vida de adultério, vida de mentira, vida de engano, né? Aqui ele fala que os discípulos foram à cidade. Ele disse assim, né? Então ele quis dizer, ó, vocês vão à cidade e eu vou em outro lugar, encontro vocês em outro lugar, certo? Em tal lugar ou em tal lugar, certo? Aqui eu não quero decifrar, não quero trazer outro contexto, porque aqui fala da mulher do poço. Mas aqui ele fala assim, me dai de beber. É a mesma coisa de vocês dizer assim, não, eu tenho um problema. Qual é o problema? Coloca nas minhas mãos, entrega para mim que eu vou dar solução. O Senhor Jesus, ele veio para a solução. Se o Senhor Jesus conseguiu levar os nossos pecados, e nós não tem mais essa afronta de dizer que nós não conseguimos. Ei, você não era escolhido, não. Jesus te fez ser escolhido. Jesus se entregou na cruz para que você fosse um escolhido. Para que você tivesse chance de herdar os céus, né, a sua salvação. Então, se Jesus pede que a mulher no poço me dá de beber, o Senhor Jesus também tem a autoridade de pedir para você, né? E te dar chance, te dar oportunidade para que você coloque os teus problemas diante da presença dele, né? Aí aqui embaixo fala assim, e disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, certo? E Jesus respondeu e disse, se tu conhecerás o dom de Deus e quem o que te diz, dai-me de beber, e tu lhe pedirias e ele daria água viva, certo? O Senhor Jesus declara aqui que não importa qual é o teu problema, não importa qual é o teu problema, entendeu? O que você está passando, certo? Você está querendo tirar sua vida, você que está querendo tirar os seus filhos de você porque diz que não consegue. É claro que tem esses problemas, existe esses problemas, existe essas aflições que né, a gente entre aspas, vive nesse mundo e se aflige, né? Mas diz que não há outro meio de sair, né? Diz que não tem nem salvação para esse tipo de entendimento para essa pessoa, né? Só que Deus diz, né? Se tu conhecerás o dom de Deus e quem o que te diz, né? Você prefere engolir seco, você prefere achar outros meios sofrendo, né? Na vida
prefere perder a vida, né, no mundo, né, de adultério, no mundo de mentira, no mundo de engano, onde você trabalha, 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 trabalha e não tem alegria. Nem no seu trabalho você não tem alegria, nem no que você ganha, só tem tristeza. Entendeu? Aqui eu não estou falando de riqueza, estou falando que você não se acha nem através da sua vida, entendeu? Que é o fruto do teu trabalho. Você se mata de trabalhar porque não tem conhecimento, entendeu? E reclama da vida, né? Quando eu falo essas palavras, é porque ele diz aqui para a mulher: se tu conhecerás o dom de Deus, se tu tivesse, ele que dizia assim, se tu tivesse a inteligência, né, o discernimento, o conhecimento, que eu tiro todo esse problema, né, consigo tirar todo esse problema que você tem, né? Agora ele fala que se tu conheces o dom de Deus e que o que te diz, né? Dai-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva, certo? Você querendo, né, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador, você reconhecendo Jesus como que tira os teus problemas, você reconhecendo o Senhor Jesus, aquele que vem para ter melhorias na tua vida, né? Seja em todas as áreas, seja em todas as áreas da tua vida, né? Eu acho que no maior é no sentimento do coração, né? Onde tira ali toda a tristeza, né? Sara todo o choro, entendeu? Água viva é o Senhor Jesus, Ele que é a água viva, né? É Ele que vai sarar a tua ferida, né? Aonde tinha problema já não vai ter mais problema, entendeu? Não fica aqui. Aqui a mulher do pulso é o seguinte: aqui vai dizer que ela ia num poço lá na frente, porque ela dizia assim, aqui era onde nós adorávamos, onde os antepassados adoravam a Deus, certo? Ela vai falar aqui embaixo aqui, ó, que os antepassados vinham orar. Então, quando ela tinha aflição, ela ia até o poço para orar, certo? Ela ia até o poço para orar, para falar com Deus, entendeu? Então, o Senhor Jesus diz aqui mais lá na frente também que não precisa você esconder dele. Não precisa dizer na sua vida que não tem jeito para a sua vida e, e que até mesmo prefere ficar nessa solidão do que entregar, é, né? Prefere ficar sem ver, né? Sem ver o dom de Deus, né? Prefere ficar no escuro. Às vezes até entende que Jesus ele é o Salvador, até entende tudo isso, mas prefere ficar nessa vida, você prefere ficar nessa vida de mentira, né? Na vida do pecado, mas não entrega no Senhor Jesus, prefere sofrer, prefere morrer, mas não entrega nas mãos do Senhor, para que ele possa te dar o quê? É... para que ele possa te dar o quê, ó? Dai-me de beber, né? E tu lhe pedirias e ele te daria água de beber, né? Mas para que o Senhor possa tirar os teus problemas, possa te caminhar pelo caminho certo, você tem que querer, né? Querer assim, ó, vamos ler aqui, ó, pra vocês entenderem. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, né? Ele fala assim, ó, a gente busca tanto meio para dizer assim, não, não preciso de Jesus não, né? Tá tudo ok, tá tudo na paz, não. Aí sendo na casa dela, a mulher casada ou um homem casado, né? Não dá testemunho para a mulher, prefere trair a mulher porque não tá tudo bem, entendeu? Não tá tudo bem, não tem nada no lugar, não tá em ordem nada. O homem trai a mulher é uma vida de sofrimento, sofre na mão do homem, por quê? Por causa do casamento, por causa que não tem Jesus. Aquele que não tem Jesus não tem vida, entendeu? Prefere viver uma vida, é, a pessoa, uma vida de destruição, de ruína, entendeu? Um falando que o outro tá errado, entendeu? O outro vai buscar é, se assaciar em outras áreas e acaba separando, acaba se desgraçando, né? Enquanto isso, nenhum quer o Senhor Jesus, né? Porque vê mesmo de meios, né?
Às vezes a gente chega na casa de uma pessoa para falar da palavra, ele não quer, ele prefere viver naquela vida. Não, não, já tem o Jesus, já tira ali, já dispensa o Senhor Jesus, né? Porque ali, aquele que nega o Senhor Jesus, que a gente vai levando a palavra, se eles não querem ali o Senhor Jesus, quando a gente está com a palavra, ele está negando o Senhor Jesus, ele não está negando nós, né? Por mais que ele está vendo a nossa face ali, o nosso id, né? Mas ele está negando é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Entendeu? Então o Senhor Jesus, ele é tão carinhoso, tão bondoso. O Senhor Jesus, ele é tudo isso. Ele é um cara especial. Por quê? Ele vai insistir na tua vida até o final. Entendeu? Porque você é essa pessoa aqui, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, né? Não tem como, a gente acha tanto meio para dizer que a vida não precisa de Jesus somente para herdar ainda o pecado, para ficar no pecado, para ficar na lei do pecado, aonde abomina nos olhos do Senhor Deus, entendeu? E diz aqui mais embaixo: e o poço é fundo, né? Então, o que a pessoa prefere dizer é que a vida dele não tem jeito, a vida dele prefere ficar naquela vida, né? E ele sabendo que o Senhor Jesus é a razão da vida dele, pode mudar a vida dele, né? Pode resgatar o casamento, pode resgatar ali coisas que estão se perdendo, né? A essência da vida, é, aquela vontade de viver, aquela vontade de se alegrar, aquela vontade de sair, passear, aquela vontade de estar com a mulher, com os filhos, né? Onde não tem briga, onde não tem dissensão de nada, certo? Onde, pois, tem água viva, né? Ele está perguntando, onde, pois, tem água viva, né? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele o próprio dele e os seus filhos e o seu gado, né? Aquela acha mesmo dificuldade, né? Falando que Jacó lá ia também para lá, igual eu falei, né? Era dele o poço. E herdaram esse poço de Jacó, né? Ela fez uma pergunta. E Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, certo? Aquele que fica na vida, né? Vida de adultério, vida de pecado, vida é isso, é iniquidade, né? É uma vida de desigualdade, né? Com o próximo, prefere ficar aí nessa desigualdade da vida, né? Uma vida de impureza, uma vida amarga, né? Ele fala aquele que prefere ficar nessa vida, né? É como uma pessoa que sempre vai ter sede, né? Bebe da mesma água e sempre vai ter sede, sempre vai querer a mesma água, né? Sempre vai querer beber da mesma água, né? Aquele que sente sede é normal, né? Toda hora que dá uma sede, ele está dizendo aqui, você vai beber água quando você sentir sede, né? Assim é a vida. Se você ficar nesta vida de engano, de mentira, ele fala aqui que você vai ser a mesma pessoa para sempre, dessa mesma forma, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Você pode ter o maior dinheiro dessa terra, dessa vida, mas você não vai se alegrar, né? Mas ele fala aqui, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra a vida eterna, certo? Aqui ele já está falando que se alguém quiser ele, se alguém entregar os problemas na mão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus muda essa pessoa como dá água para o vinho, né? Pronto. É como a água de correnteza, né? Um exemplo. Quem nunca viu uma correnteza, uma água que começa a descer, né? Uma água que começa aqui e termina lá no final, né?
É igual você jogar nos tempos passados, né? Você jogava ali um barquinho, né, nas águas e o barquinho era levado pela correnteza, certo? Então, o Senhor Jesus dá exemplo tipo dessa vida. Você, no Senhor Jesus, é um algo que você antes estava aqui, né? Então o Senhor Jesus te lava, te reme, né? Tira todo o teu pecado, né? E te deixa puro, né? E aí onde eu acabei de falar, você tem vida, vida com abundância, você tem sentido da vida, você volta a sonhar, você volta a ter fé, você volta a ter amizades, né? Você quer o bem do próximo, você quer o bem do seu filho, você quer o bem da sua família, né? Você não pensa mais em tirar a vida, você só pensa agora em reinar, reinar no Senhor Jesus, né? Reinar, quando eu falo, é ter prazer na vida, né? Reinar que eu falo é, é amar, é ter prazer em viver novamente, né? Porque quem vive no pecado não tem vida, irmão, não tem vida, não. A vida dele é a vida de desgraça, você mesmo sabe, entendeu? Vida de vício. A pessoa só vai ter noção quando está na beira de um hospital, de uma cama, acamado. Aí ele pensa na vida. Ele dizia assim: ah, se eu pudesse andar, se eu pudesse sair dessa cama. Ele dizia assim: ah, se eu sair dessa vida, né? Às vezes o teu filho tá aí, né, no hospital, a tua mulher tá no hospital, você tá no sofrimento. É a mesma coisa, irmão. Entrega teus problemas ao Senhor, entrega tudo no Senhor, né? Não fica somente nessa água, né? Como aqui fala, a água que a mulher sempre bebeu do poço, né? E dizendo que há dificuldades, né, na vida dela, entendeu? Aqui essa mulher vivia assolada, essa mulher vivia é, desgostosa da vida, né? E vamos aqui embaixo. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la, certo? E disse Jesus: Vai e chama o teu marido, né? E vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse o Senhor: Dissestes bem, não tenho marido, né? Quando ele fala de marido, é que o Senhor já sabe, já conhece a pessoa, certo? Aqui para nossa vida é o quê? A gente busca na nossa vida, né? A gente busca os consertos, é a vida, é a vida. A gente busca o conserto para a vida que está desgraçada no centro de macumba, né? A gente prefere buscar a vida da gente nas festas, né? A gente prefere buscar a vida da gente em meios de outros meios, né? Às vezes vai até na igreja, né? Para ver o que está acontecendo, né? Atrás do milagre, né? Somente atrás do milagre, mas nunca do Senhor Jesus, né? Sempre andou em lugares errados, entendeu? E a pessoa acaba dizendo assim: não, eu vou na igreja, né? Mas a vida é uma desgraça, a vida é uma peste, entendeu? Nunca muda. Chega em casa, a briga é de 70, entendeu? Até puxa cabelo. Por quê? Porque não conheceu o Senhor Jesus, né? Ele falou assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Quantas vezes você já andou, né? Quantas vezes você já andou aí perambulando, caçando um meio para a tua vida, para mudar a tua vida e nunca achou solução, entendeu? E o Senhor Jesus diz, né? Fala aqui, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, né? A tua vida será como uma vida tipo a mesma coisa, né? Ele te pegou, te colocou numa correnteza e tirou todos os teus problemas, tudo foi na correnteza. Só que hoje você é a correnteza, entendeu? A tua vida é a correnteza, nunca mais terá problema. Quando você tiver um problema banal, um problema de nada, a correnteza ali você vai ser como correnteza, você vai saber colocar esse problema
Em quem você vai conseguir colocar? No Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tira esse problema, tira essa angústia, né? Sentir uma dor de cabeça, em nome de Jesus, sai toda dor de cabeça. Você vai ter fé, você vai ter forças para orar no Senhor Jesus. Você vai ter forças para orar, né, no Senhor. Tudo que for de problema, né? Um problema ele se torna quando você não coloca na presença do Senhor. Aí se torna um problema. Depois já vem outro problema, já se torna dois problemas. Ali é o que? É fadiga do dia a dia, é acúmulo de culpas, é acúmulo de brigas, é acúmulo de desconfiança, é acúmulo de mentira, é acúmulo de adultério, é acúmulo de iniquidade, é acúmulo de insensatez, é acúmulo de dizer eu não consigo, é acúmulo de tudo isso, né? É acúmulo de morte, né? Então é tudo isso. São todos esses problemas. Então, quando você se afasta desses problemas, coloca no Senhor, né? E Ele te faz como correnteza, aonde você coloca todo esse problema que eu disse aqui na presença do Senhor, Ele vai lá e tira. E você nova criatura é. Você se torna uma nova criatura porque você está limpo. Você não tem culpa, você não tem mácula, entendeu? E é isso. Entendeu? Engole e fala aqui, ó. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui a tirá-la. E disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Dissestes, bem, não tenho marido. Então deixa de colocar a tua vida perante outras circunstâncias, achando que vai ter solução para a tua vida. Quem é maior na tua vida é o Senhor Jesus. Se você não colocar a tua vida na presença do Senhor Jesus, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Ó, é só voltar uma folha. Ó, aqui é João 4. Nós vai bem aqui rapidão em João 3. Sabe por que que não adianta? Aqui fala aqui, ó. Na verdade, aqui ó, João 3:3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar o ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quem nascer da água, né? Quem nascer na água. Aquele que se batiza, aquele que aceita o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida, certo? É como uma fonte de água que eu acabei de dizer. É como uma fonte de água, né? Nova criatura é. Aquele que nasce de novo. Nascer de novo é se batizar. Tem que se batizar de novo nas águas. É como água de correnteza. O Senhor te lava, te pura, te purifica, certo? Ele te purifica. Ele diz aqui, ó. Na verdade te digo, aquele que não, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para que você possa entrar no reino de Deus, você tem que aceitar o Senhor Jesus como Salvador. É como? É entregar os teus problemas para o Senhor Jesus. Ele vai tirar todo o teu problema, todo. Quem tem problema, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, só basta entregar. Entregou teus problemas, confiou no Senhor Jesus. Aí você vai fazer o que? Você vai se batizar. Batizando, pronto. Aí ele fala, se você batizar, você vai ver o reino do céu. Ver o reino do céu é como? É entrar, é conhecer o reino dos céus, é a tua salvação, certo? E depois disso, nós volta aqui de novo. Depois disso, depois disso, aí sim, aí sim vai se concretizar aqui, ó. Aí não tem mais pecado, não tem mais impureza, não tem mais mácula nenhuma, entendeu? Você vai estar limpo. Diz aqui no 14: Mas aquele que beber
da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, certo? Então aqui é o ponto final, né, da vida que você tinha, mas se jorra para a vida eterna, entendeu? Aonde não vai ter mais pecado e nem pode acumular pecado. Aonde tinha medo não tem mais medo, entendeu? Que é uma vida assolada, uma vida de terror que você tinha, certo? Então você hoje, se aceitando Jesus, batizando e colocando em prática a vida dessa água aqui, ó, que é o Senhor Jesus, essa água aqui quer dizer que é o Senhor Jesus que jorra para a vida eterna. Você tem que se manter no Senhor Jesus. Se manter é só não fazer participação com o pecado, né? Onde não pode ter adultério, onde não pode ter engano, não pode ter mentira, não pode ter nada que tire o Senhor. Você vai viver a tua vida com tua mulher, ou seja, não tua mulher, você vai ter razões para um dia casar, né? Tem uma mulher, casa primeiro, chama ela para casar, né? Coloca ela na presença de Deus, ou seja, você mulher, da mesma forma, coloca ele na presença de Deus, pede para Deus arrumar um homem de verdade, né? Que queira casar, que queira ter filhos, que queira ter uma vida no Senhor. Não adianta você herdar toda essa, né? E depois sair da presença do Senhor, porque não existe, não tem como você sair da presença do Senhor depois que você conhece Ele, né? Onde Ele te tira todos os teus problemas e não tem como você voltar atrás. Então você tem como que permanecer. Como que eu permaneço então, Austin? É lapidando, é acreditando nas palavras dele. Ele fala como? Ele vai vir te salvar. Então você tem que acreditar que ele vai vir te salvar, entendeu? Porque o Senhor Jesus, ele é puro, ele é verdadeiro, né? Ele é, ó, igual aqui, ó. João 3 capítulo 21. Aqui é a prática. Ó, ó, vamos ver aqui no 20. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz. A luz é o Senhor Deus, certo? E não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Porque aquele que faz o mal aborrece a luz, certo? E não vem para a luz, né? Ele quer dizer, e não vem para a luz é que ele prefere ficar onde? Nas trevas, entendeu? Ele prefere ficar nas trevas, mas não prefere aceitar o Senhor Jesus. Ele não prefere aceitar a luz, né? Você vai falar aqui, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como para o Senhor se chama má, né? Mas para quem está no mundo, tá na ganância, no pecado, no adultério, está na iniquidade, está em tudo, está na mentira, né? Você está servindo às trevas, você está servindo ao diabo. Por que ó? Mas as trevas, amaram mais as trevas, ó, e os homens amaram. A palavra do Senhor diz, ela é verdadeira. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não tem como você dizer que não é verdade. É verdade. Porque as suas obras eram má. Para o Senhor Jesus se chama má, cruel, maldita, certo? Mas para vocês que estão no mundo, que estão na ganância, estão no pecado, vocês preferem estar aí. Porque são bons os teus olhos, são bons para o teu corpo, para a tua vida, né? Ele fala aqui no 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, aborrece a Deus. E às vezes está acamado, está no meio de um leito de um hospital, está quase morrendo, né? Aí revê, né? Revê. Por quê? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. A luz é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então você está aborrecendo a Ele, estando no pecado. É o que foi dito agora. Se você entrega todo o seu teu problema, tudo nas mãos do Senhor Jesus, ele diz assim, ó, e não vem para a luz,
para que as suas obras não sejam reprovadas, né? Se você prefere ficar aí, você prefere o quê? Você prefere, porque se você for na luz, tudo isso que você for, se você um dia for na luz, você vai ver que tudo que você faz são errados, né? Ele fala aqui, para que suas obras não sejam reprovadas, né? E não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Porque quando você vai para a luz, vai aceitar Jesus, você vê que tudo aquilo que você fazia era errado. Tudo que você fazia só te levava à tristeza, né? É como um ladrão, hoje ele rouba, beleza, deu sorte, né? Ele vai de novo, não é isso? Então ele não sabe. O ladrão não sabe se vai voltar para casa ou se vai morrer. Então a tristeza do homem que é ladrão, ele pode roubar uma, duas, três. Ei, quantas vezes o ladrão vai ter sorte de estar se dando bem? Uma hora ou outra vocês mesmos sabem que ele se dá mal, morre e ainda chama de coitado, né? Coitado da vida dele, né? Morreu sem salvação, vai para o inferno, filho. Seja ladrão ou seja até mesmo um trabalhador que não aceitou Jesus. Seja um trabalhador. Não é porque você é trabalhador da vida, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? Se você quiser engolir, engula seco essas palavras aqui. Entendeu? Mas não cuspa. Entendeu? Quer cuspir essas palavras? Aceita o Senhor Jesus, muda de vida. Se você não aceitar Jesus, não se batizar, não vai ver o reino do céu, certo? Então, vai cuspir e vai cair na cara, entendeu? Então é melhor você se atentar para as palavras do Senhor, né? Que te fala a verdade. Porque, olha, a palavra do Senhor ela é verdadeira. Como que eu creio, ó? Como que eu creio na palavra do Senhor, né? Ele fala assim: a condenação é esta. Esta é a condenação. Aqui é a condenação para aqueles que não querem. Entendeu? Ó, fala aqui em cima aqui, ó. Quem crê nele não é condenado. Entendeu? Quem crê no Senhor Jesus, ó, quem crê que foi batizado, né? Aqui ó, fala, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, certo? Como que eu creio? Aqui, ó, aqui já fala no 18, quem crê nele não é condenado. Quem é nele? Quem é esse aqui que fala nele? Quem crê nele? Aqui é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. Se você crê no teu batismo, que você vai ser salvo através do teu batismo, através de acreditando no Senhor Jesus, não é condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do ungido no unigênito Filho de Deus. Quem crê nele, quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Por, Porquanto não crê no ungido, no Filho de Deus. Entendeu? Ele fala que você é condenado porque você não crê no unigênito de Deus, entendeu? Que é o Senhor Jesus. Deus só tem um filho verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o que morreu por nós, entregou, tirou todo o pecado que condenava a gente da nossa salvação. Hoje nós é livre para aceitar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós é livre para aceitar Ele verdadeiramente, entendeu? E herdar a nossa salvação. Se hoje o Senhor Deus entregou o seu Filho por nós, para que nós herdasse a nossa salvação. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo somos nós, não é o mundo inteiro em que Deus criou aqui, né? Deus criou o mundo, né? Não. Quando o Senhor Deus fala assim, ó, porque Deus amou o mundo, né? O mundo somos nós, pessoas, certo? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é esse aqui, ó. Ó, unigênito é esse. Quem crê nele não é condenado. Quem crê no unigênito, que é esse aqui, ó. Unigênito, Filho de Deus, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Deus entregou o seu Filho para que morresse por nós, pelos nossos pecados, né? Para que nós não morresse no pecado. Tá entendendo? Então, quando você crê nele, no unigênito,
você não é condenado. Quando você crê, crer é quando você passa a acreditar que nesse Filho, que é o Senhor Jesus, o unigênito, ele é o nosso Salvador, entendeu? O unigênito, que é o Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador. Então, se você crê nele, crê hoje, crê amanhã, crê depois, até no dia que ele voltar, você vai ser aceito no céu. Agora, se você não acreditar, você já é um condenado, né? Você tá aqui, ó. Você é essa pessoa aqui, ó, no 19. E a condenação é esta: quem que a luz veio ao mundo, que é o Senhor Jesus, que é o unigênito, ele veio à luz, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas, certo? Mas aquele que aceita Jesus, se batiza e vê salvação no Senhor Jesus e quer salvação no Senhor Jesus, aqui ó, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A partir do momento que você se batiza, aceita Jesus, quer mudar de vida, né? Vida para a tua vida, vida para a tua mulher, vida para a tua esposa, vida para os teus filhos, vida para a tua casa, né? Tudo isso você acha, ó, porque são feitos de Deus, né? Tudo isso se reverte, porque é Deus trabalhando na tua vida, o próprio Deus trabalhando na tua vida, certo? E nós volta aqui, ó. Vamos aqui ler. Vamos voltar aqui, né? Aqui ele fala, né? Ele fala aqui, ó. Vai e chama teu marido, né? Lá onde nós parou. Vai e chama teu marido. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco, né? Você aqui, quando ele fala você tivesse cinco, nós traz para nós assim. Nós andou em tantos lugares, andou em tantos casamentos. Nós assim, né? No geral, pra vocês entenderem, né? Que eu casei só uma vez, né? Graças a Deus, casei só uma vez e já tem mais de 13 anos que eu tô com minha mulher. Graças a Deus eu sou cabeça da casa, né? Do meu casamento, quer dizer, né? Mas Jesus é a cabeça da igreja e nós é os membros, né? O Senhor Jesus é o nosso primeiro, entendeu? E esses 13, 14 anos que eu tô com minha mulher é só de glória, irmão. É só de aleluia, entendeu? Eu sei quando vem um problema de quê? Tem problema ainda, irmão. Tem do dia a dia, da fadiga, né? Do serviço, tem. Mas eu coloco na presença do Senhor. Vou lá, peço perdão, Senhor, me perdoa por mais esse dia, né? Pelo se eu falei algo de errado, se eu fui errado, mesmo você achando que você está certo, mas você está errado, porque você deve ao Senhor Jesus uma gratidão, né? Você pede perdão, por quê? Reconhecendo se você tem algum erro, você tem que se achegar a Deus. E se você tem alguma felicidade, agradece a Deus, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado porque só em Ti eu achei salvação. Só em Ti a minha vida mudou. Só em Ti eu era assim, hoje eu sou assim. E só o Senhor que mudou, né? Só o Senhor que mudou. Quando ele fala lá de fontes, né? De água que jorra, né? Quando ele fala aqui, ó, né? Quando ele diz aqui, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, certo? Você, você vai ser como uma fonte de água que nunca se acaba, entendeu? Todo santo dia você vai querer se preencher dela. E é bom demais, moça, é bom demais, é muito bom, né? Ali em você não tem desânimo, né? Quando vier uma afronta, irmão, quando vier uma afronta, você já sabe que é. Você já diz assim, ah, é do inimigo. Não, do inimigo não, entendeu? Porque o inimigo não tem força sobre a tua vida mais. O inimigo tinha força sobre a tua vida quando tu tava no mundo, no mundão, perdido, né? Trancado dentro de uma cela fria, né?
Cela fria é aquela que a gente não está preso, mas a vida na alma e o espírito está assolado, né? Tá uma vida de desgraça, né? A ponto de matar, a ponto de estragar a própria vida, de tirar a sua própria vida, né? Como aquela música lá de Barrabás, né? Escuta, trancada em uma cela fria, estava eu e a solidão, alegria te dei de embora, eu esperava a hora da execução, o pranto molhando meu rosto, e eu aqui despedaçado, parecia tudo estar tranquilo, mas na mesma hora eu vi tudo errado, e eu ali desesperado. Chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Por quê? Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem maldade. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem pecado. Eu vivia em plena guerra e ele sendo condenado. Ele era Jesus Cristo e eu era o condenado. Entendeu? O Senhor Jesus ele veio, irmão. Ele veio para você, ele se entregou lá quando aqui, ó, aqui no 16, ó, aqui no 3:16, depois você lê aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele te amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Ele tirou o teu pecado, ele tirou a tua condenação de morte para para ele. Ele absorveu, né? Ele tirou de ti e colocou nele o teu pecado de morte, né? É por isso que você hoje é solto, livre, leve e solto, mas ainda anda nos caminhos errados, entendeu? Mas se você, né, fizer a prática, ó, mas quem praticar a verdade, certo? Fala aqui, ó. Quem praticar a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitos em Deus, entendeu? Você vai achar bom demais, você vai ter uma nova vida. A tua cegueira vai cair, entendeu? Porque você vive uma vida de cegueira, mesmo sabendo que você está no errado e tudo mais, mas você vive uma vida de cegueira, entendeu? Não tem mais. Até diziam, caramba, eu pensei que nunca mais ia ter vida, nunca mais eu ia sair desse poço, né? Viver no poço é como aquela mulher, né? Aqui, ó. Viver no poço, né? Ó, fala aqui, ó. A gente fala pro Senhor Jesus, né? Mesmo de circunstância, disse a mulher: Senhor, tu não tem como tirar, né? Não, para minha vida não tem mais jeito. A minha vida não tem jeito, né? E ela fala: Senhor, tu não tem como tirar, né? A gente arruma meio mundo de fala, né? Para que o Senhor, para que a gente não entregue a vida da gente, né? Por quê? Porque os nossos pensamentos tá nas obras má, né? E a nossa obras má, ela é condenada pelo Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus não acha bom, odeia as obras má, né? E o poço é fundo. Aí você fala, não tem jeito, não tem jeito. Aí fala, onde pois tem água viva, né? Ela se entrega. Pois beleza, então eu vou. Me diz então o que, que eu tenho que fazer. Ele fala lá na frente, lá onde nós lemos. Em verdade eu te digo, aquele que não batizar na água e no Espírito não pode, da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E quando você se batiza, aí pronto. Tudo se desfaz. Você não precisa mais estar, né, aqui, vai, chama teu marido, né? E vem, né? Ela diz, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste cinco, né? Tiveste cinco maridos, né?
e agora o que tu tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade, né? A mulher aqui do poço, ela teve 5 maridos, né? Ela poderia rodar o mundo inteiro, mas não ia adiantar de nada, não ia adiantar de nada, entendeu? Como que não ia adiantar de nada? Porque enquanto ela não achasse o Senhor Jesus, enquanto a gente não achar o Senhor Jesus, né? Entre aspas, enquanto você não acha o Senhor Jesus, você pode ter 50 maridos, né? Ou você pode arrumar meio mundo de meio, né? Você pode fazer de tudo nessa vida para sair dela. Se você não for para o Senhor Jesus, você pode espernear, mas você não vai ter prazer em outra vida, entendeu? Mas quando você acha Jesus, aí você tem prazer na sua vida, entendeu? Vamos ler aqui. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseste que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não sabeis, né? Igual ele diz aqui. A gente busca o que não sabe. A gente busca o que não é bom pra gente. A gente busca somente coisas que agradam nossos olhos. O que que agrada nossos olhos? A gente, quem está no pecado, quem que agrada o pecado? A carne, né? A prostituição, a mentira, né? Quem vive de mentira é o pior de todos, é pior que tá no adultério, entendeu? Porque mentira é uma coisa desgraçada, é uma coisa que mata, entendeu? Você é até morto até porque mente, né? Ele fala: vós adorais o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Ele fala aqui: a salvação vem dos judeus. Nós, quando o Senhor Jesus foi entregue por nós lá na cruz, essa salvação só era para os judeus, né? Só era para os deles lá no templo. Só que o Senhor Jesus morreu por todos nós, entendeu? É por isso que nós fala, porque você não tem entendimento do que diz, por isso que você vive também neste pecado de engano, de mentira, entendeu? Porque você acha que na sua vida não tem salvação, é o que nós falou lá na frente lá, entendeu? Porque a salvação vem para os judeus, certo? E por que que Deus quer que você aceite Jesus? Ó, olha aqui que maravilha. Por que que Deus quer que você aceita Ele, aceita o Deus, aceita o Senhor Jesus como Salvador, né? O Senhor Deus deu a permissão para que todo joelho se dobre diante dele e vai ter que se dobrar diante do Senhor Jesus, certo? Quando você dobra o seu joelho, que Deus quer dizer do Senhor Jesus, é que não há outro Salvador a não ser o Senhor Jesus, certo? Por que que ele quer que você aceite ele e tenha salvação nele? Por que que Jesus quer que você conte os teus problemas? Por que que Jesus quer que você tenha vida nele? Ó, veja aqui, ó. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade, certo? Mas mas a hora vem e é em que os verdadeiros adoradores o adorem, os verdadeiros adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, ele quer que você mude esses pensamentos, saia do pecado, saia dessa vida que eu já disse umas 30 vezes, para que você adore o Pai em espírito e em verdade, entendeu? Adorar o Pai em espírito e em verdade é ter o quê? É gratificar o Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa vida que o Senhor me deu de novo. Uma vida nova. Uma vida com minha mulher. Uma vida no meu casamento. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Né? A felicidade vem para todas as áreas. Né?
É igual a água limpa, não tem como ter mácula, não tem como ver defeito, não tem como ver sujeira no água limpa. Você vai se sentir como água limpa no Senhor Deus. Então ali você vai ter felicidade, ele fala isso, entendeu? Porque o Pai procura os tais que assim o adorem, entendeu? Como que você adora o Senhor Jesus? É agradecendo a Ele, é dizendo que Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele mudou a minha vida. Ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus, não é um Deus que a gente ouviu falar. Tu acredita em Deus? Acredita em Deus, acredita, acredita sim. Oh, como não acredita? Quem que não acredita em Deus, né? Mas não conhece Ele. Deus aqui, ele fala, os verdadeiros é os que conhecem Ele, é os que passou a conhecer Ele, entendeu? Passou a conhecer. Não, hoje eu conheci o Jesus como? Rapaz, ele mudou minha vida, rapaz. Eu era uma vida desgraçada, uma vida de... Dizia que nem dizia que nem tinha prazer na vida mais, né? Eu queria era morrer, rapaz. Eu ia morrer, né? E Deus pegou e me adotou, né? Eu não tinha mais para onde ir, Deus me adotou, Deus me quis do lado dele, né? Hoje eu não conheço Deus, hoje ele me fez me arrepender de todo o meu pecado, de todo o adultério, de tudo que eu fazia de errado, rapaz, né? Eu só fazia coisa errada e Deus faz isso, Deus tira todo o pecado. Aí fala aqui no 24 para terminar. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade é aquele que eleva os pensamentos ao Senhor. É aqueles que fecham os olhos e direcionam a sua mente para Deus, né? E ali agradece. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa vida maravilhosa que tem me dado. Obrigado por essa vida que o Senhor me deu, meu Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. E é isso, irmão. Que eu tenho para falar é isso, né? Espero que Deus toque no seu coração. Quem abrir essa mensagem, que Deus toque no coração, né? Que Deus possa ensinar, né? Em cima dessas palavras, que você possa rever em cima dessas palavras que aqui. Por quê? Porque aqui é vida. Essas palavras têm vida, têm eficaz, né? Aqui é uma palavra sólida, entendeu? Palavra verdadeira, palavra de rocha, entendeu? É onde você aceita essas palavras e você fica na rocha, entendeu? Você não fica nem mentira, aqui não tem mentira, aqui só tem verdade, entendeu? Se você quer achar vida, você vai achar vida no Senhor Jesus, entendeu? Graças a Deus eu achei vida nele, achei prazer em viver, achei prazer de estar nele, entendeu? Ele é o meu guia, ele é a minha salvação, né? Essa mensagem está sendo gravada às 4 horas da manhã, né? E graças a Deus é essa vontade que me faz levantar, orar, né? Trazer essa palavra, 58 minutos de pregação. Espero que Deus toque no seu coração. Eu profetizo aqueles que olharem essa mensagem, que venha rever a sua vida, que venha rever a sua vida através dessa palavra que aqui foi tocada, né? Então, que Deus possa te abençoar através dessa palavra, acreditando nas palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não aceitar o Senhor Jesus e não se batizar não pode ver o reino de Deus. É o resumo, entendeu? Então, se não aceitar, não tem vida. Não, você vai morrer desacreditando e vai para o inferno. É isso que eu tenho que falar, entendeu? É somente isso, porque eu aceitei o Senhor Jesus em termos disso, entendeu? Para não ir para o inferno, entendeu? E é isso. Amém.